Bora ver aqui, história completa de Doom, do Major Wilson, do canal Colônia Contra-Ataca. Bora lá. Procura games e acessórios? Então é a loja perfeita pra você. A Nova Era Games, pra você finalmente cestar direito As com seus propagandas novos são games boas, e né? acessórios. Oh yeah. Os caras são tão awesome como eu, mas fazem o melhor preço. Porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. E depois ir na loja deles, que fica na Santa Efigênia, em São Paulo, Califórnia, Brasil. Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet. É uma idiota, muito bom. Cara, propaganda boa é outra coisa, né? Eu não tenho paciência pra fazer propaganda assim, não. E receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! A Nova Era Games é a loja que você... Peraí, essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja estão nos comentários fixados desse vídeo. É só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um tiro. Oh, grande Scott! Fazia tempo que vocês não me visitavam, hein? Mas eu sou do grupo de risco, então não chegue perto. Distância social, por favor. Porém, como já estão aqui, eu quero lhes contar a história do dia que eu lutei contra o diabo. Essa história da condenação, ou da perdição, Já reparou como é difícil traduzir? É mesmo. O que foi isso? Ultimamente, muitos jovens mileniais andam perguntando para mim, Major Wilson, onde começa e termina tudo? Então sente-se aí e fiquem confortáveis, pois hoje lhes contar uma história tão épica que vai crescer pelo nas suas mãos. Se é que você... Não falei nada disso, ô Kyomen. Que é isso? Pelo nas mãos não parece algo muito agradável, não é mesmo? Mais de 40k fiquei centímetros 39 mil, só deu pra gastar isso. O cara gastou 40 mil pro vídeo dele ser visto e vocês falharam com o humano. Caraca, que vergonha, mané. Capítulo 1. A parte que todo mundo ignora do Doom Eterno. Há milhões de anos antes de alguém se importar, existia um ser supremo chamado Progenitor, ou mais conhecido como o Pai. Ok. Ele se dividiu e vai lá saber como criou os Makers do reino de Urdak. Então esses bichos asquerosos praticamente Parece uns negócios de... aquele jogo lá dos Ninja Intergaláctico. Frame, alguma coisa, assim, esqueci o nome. colonizaram muitos reinos de dimensões diferentes para sobreviver. Até que chegaram no planeta Argent de Nur, onde lá viviam os Sentinelas da Noite. Os Makers trouxeram altos Warframe, conhecimentos, como poder, tecnologia e memes tipos de carinhas. Então o povo de Argenta saiu colonizando outras civilizações Esse aí só quem é velho conhece, né? por serem aos mandados dos Makers, que prometiam vida eterna para eles. Por isso todo mundo ignora essa parte. Ela é chata, mas acorde, seus ingratos, pois agora fica bom. Capítulo 2. O Castelo de Wolfenstein. Lá em 1940, rolou aquela grande guerra que você talvez conheça. E teve um soldado que se destacou chamado B.J. Blazkowicz. Ele lutou bravamente contra os caras maus até encontrar o verdadeiro chefão do mal, o presságio da perdição. Um demônio safado que Blazkowicz arrancou um braço e uma perna na porrada. Então tudo que restou pro demônio era insultar a família de Blazkowicz e jurar vingança aos seus descendentes. No jogo também os nazistas estavam procurando demônios, né? B.J. Blazkowicz envelheceu lutando. Teve duas filhas malucas e um descendente chamado Billy Blaze, mais conhecido como Comandante Kim, que depois teve outro descendente conhecido como Doomguy. É no mesmo universo? Tipo, caralho. Aqui todo mundo é parente, tipo Star Wars. A E teoria finalmente, disso, capítulo 3, Doom Clássico. Agora a história ficou metal pra caramba. No ano de quem se importa, encontramos o cara do Doom conhecido como Doomguy, que está limpando privadas do complexo militares da UAC em Marte como punição por socar a cara do seu superior, pois ele recusou a ordem de atirar em inocentes. E calhou de ser bem na semana que a UAC estava testando sua nova tecnologia de teletransporte, que funcionou no final das contas e trouxe os demônios do inferno para a base na lua de Marte. Oh, eles queriam teleportar coisas, só não especificaram o que, né? Stunts! Os demônios fizeram a festa e mataram praticamente todo mundo da base. E acabou sobrando apenas o Doomguy e sua coelhinha chamada Daisy. Todo grande homem precisa de um hobby, não? Então ele saiu estripando e lacerando tudo quanto é capeta que tinha por lá. Até que os demônios o prenderam no inferno e ele falou: Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Doomguy até conseguiu matar o Cyber Demon, que era o mesmo bicho que o seu antepassado B.J. Blazkowicz arrancou a perna e o braço do castelo de Wolfenstein. Ele realmente deveria repensar a sua vida depois
depois de morrer 2 vezes para a mesma família. Depois de viajar pelo abismo e usar armas poderosas como a Big Fucking Gun, mais conhecida como BFG-9000, que atira bolas verdes que matam tudo em volta, fazendo ser fácil derrotar o mestre do mal, que parece aquele bicho das tartarugas ninja encapetado. Ele saiu do inferno e viu que os demônios mataram sua coelhinha. Não! Aí tá na... Mano, aí tá na hora. Demônios mataram sua coelhinha Daisy. Agora a parada ficou pessoal. Podem matar todo mundo, menos os bichinhos de estimações. Capítulo 4. Doom 2. Inferno na Terra. E ficou pessoal mesmo, pois os demônios atacaram a cidade natal do Doomguy, apenas porque sim. Ele estava tão farto dos demônios que entrou no inferno voluntariamente para derrotar o ícone do pecado. Um grande pagão. É muito Chad, né? A frase entrou no inferno voluntariamente pra sair matando geral. Parede de um bode que acha que é grande coisa, mas morre com alguns tiros no seu cérebro exposto. Adoro o cheiro de demônio chorão torrado pela manhã. Então fica a dica, crianças, não arrumem confusões quando seu cérebro estiver exposto. Depois de todo o ódio e trauma que o Doomguy sofreu, ele deveria se aposentar. Mas assim como eu, ele não quis. Toma daqui nesse exato momento, cachorro maldito! Anos depois, ele se ofereceu a outra missão nas luas de Marte, para acabar com outra invasão demoníaca nas instalações da UAC. Então começou mais uma batalha. E dessa vez, ao invés de visitar os... É legal, né, que tipo, não são... Eita, cara. Não são todos os jogos que tem essa temática, ou histórias, né, de demônios intergalácticos. Pô, normalmente são alienígenas, mas aqui são demônios do inferno mesmo. De sangue e lava do inferno, ele visitou os castelos góticos cheios de água e até bibliotecas escuras. Demônios gostam de ler, aparentemente. Estava evidente que ele não estava no mesmo ponto do inferno, mas ele não se importou. E usando uma nova arma infernal conhecida como a Unmaker, que despedaça qualquer ser que é feito por pura maldade. Por que os demônios têm uma arma que só pode matar demônios? Eu também não sei. Com isso ele conseguiu matar a mãe eles dos... devem se matar pra cacete. Por que tem pistola que mata humano? Entendeu? Demônios. E o Doomguy é tão brabo que ao invés dele voltar pra terra e curtir as suas férias, ele preferiu ficar no inferno para evitar que os demônios se levantem novamente. Esse definitivamente é o cara mais badass que já existiu. Esse tipo de pessoa não consegue viver uma vida normal depois de um negócio desse. Mãe pode estar super pistola, pois eu estou falando as palavras demônio e inferno nesse vídeo. Mas pode ter certeza, ela assiste a série Lucifer quando ninguém está olhando. Nós aqui estamos matando demônios, não desejando seus corpos nus. As mães Millennial e Geração Z vão ser assim, né? Caralho, mano, vocês estão fodidos. Capítulo 5, Doom 2016, a lenda do Slayer. Agora presta atenção, pois essa parte é tão complexa que faz as pessoas pensarem que isso é um reboot. Doomguy continuou no inferno, estripando e dilacerando capetinhas até o fim. Porém, ele era apenas humano e começou a ficar cansado e ferido, até ser encontrado por cavaleiros de Argenta. O que leva a entender que Doomguy estava num ponto do inferno próximo ao lar dos Sentinelas da Noite. Os Sentinelas o trataram como lixo e o colocaram num coliseu só de zoeira. Porém, o que são simples homenzinhos comparados aos milhares de demônios que o Doomguy já matou antes. Assim, ele voltou vitorioso dos testes e foi o primeiro forasteiro a se tornar um cavaleiro sentinela. Enquanto ele treinava, como se precisasse, ele tentava avisar sobre a vinda dos demônios aos sentinelas. Até que a própria deusa Kammaker ficou interessada em conhecer esses demônios e fez um pacto com Tinhoso para ajudar a levar mais almas para o inferno, para criar mais energia Argent, para ela manter o seu universo de luz acesa. Então, ela manipulou os cavaleiros sentinelas e construiu a Torre de Babel na área consumida pelo inferno e Necrovol. Lá eles mandam um monte de perdedor para ser torturado até virar energia Argent. E depois seus cadáveres são usados para se tornarem demônios. Muitos cavaleiros foram corrompidos no processo e rolou altos conflitos de cavaleiros puros versus cavaleiros encapetados. E assim começou uma invasão demoníaca nas cidades de Argentenor. E um Maker conhecido como Samur ofereceu mais poder ao Doomguy, transformando ele no Doom Slayer. Doomguy, agora sendo Doom Slayer, está praticamente imortal e mais pistola do que nunca, e salvou várias cidades de Argentenor, se tornando um guerreiro nobre da Liga dos Sentinelas. Kammaker não curtiu isso, pois ele estava matando os demônios que ajudavam a criar a energia que ela precisa. Porém, nessas batalhas, o filho de um dos sentinelas morreu. Não sei o nome dele, ele apenas morreu. E o seu pai, Fallen, fez um pacto com Kammaker para ressuscitar o seu filho. Ela curtiu a ideia e ordenou ele atrair os Sentinelas da Noite, e como legado, ele obedeceu e prendeu os cavaleiros mais poderosos do inferno. O problema desse plano é que o Doom Slayer estava junto, e juntos mataram mais da metade dos demônios do inferno.
Os maiores titãs caíram, mas só o Slayer sobreviveu a esse massacre. E como os demônios cagavam de medo dele e não conseguiam matá-lo, o próprio diabo tem medo desse cara. Tinha como ser mais brabo que isso? Eles partiram para o plano B e prenderam ele num templo no inferno. E lá, Slayer hibernou por incontáveis anos. Até que no ano de ninguém liga, a Terra está passando por crise de energia. Esse é tipo o 5º ano de ninguém liga. Né? E um cientista conhecido como Samuel Hayden transfere sua mente a um corpo robótico. E junto da UAC, começam a colonizar o inferno para sugar a energia Argent, para carregar o seu celular com energia demoníaca. Imaginou que legal seria isso? Mas os demônios começaram a dar trabalho. Por isso ele começa a buscar pela lenda do Slayer, contada pelos próprios demônios cagados de medo. E ele encontra o corpo de Doomguy hibernando. E ele o traz de volta para Marte e o acorda para... você sabe o quê? Então o Slayer fica ainda mais puto. Pois agora existe ainda mais demônios e eles também estão mais fortes. Aparentemente eles podem evoluir igual Pokémon. Então ele zoa toda a instalação de Marte e volta para o inferno para matar tudo quanto é bicho feio que encontra por lá. Até derrotar a Olivia Pierce, que é uma cientista tonta que fez pacto com o Tinhoso e virou aquele bicho das tartarugas ninjas de novo. Depois de uma boa dose de BFG, Doomslayer volta para Marte e Samuel Hayden, por algum motivo, rouba a espada dele e o joga num teleporte. E isso só pode trazer problemas. Um grande sábio um dia disse: história é um videogame. O foda de assistir os vídeos do Colônia Contra-Ataca é que eu fico só quieto assistindo. Porque eles são muito bons. Eu só tô tipo, vocês estão me entretendo. Aí todo mundo que vê meus reacts só do Colônia Contra-Ataca, do Wilson, deve ver, eu falo, pô, o narrador não reage, ele fica quieto. Pô, fica falando que o narrador fica 40 minutos falando antes do vídeo começar. Ele só tá quieto assistindo. Mas que o vídeo é bom. Eu só tô quieto aproveitando. De vez em quando, é bom só aproveitar. O vídeo é muito bom, é muito interessante. Os roteiros são muito bem escritos e os vídeos são divertidos pra cacete. A edição é top. É tipo, é literalmente um resquício de YouTube que não se encontra mais direito. É que a história e o jogo é igual história e pornô. Você espera que está lá, mas não é importante. Não ironicamente. É de fato sábio. Então, pô, são vídeos muito bons, cara. Aí não tem muito o que falar. Falar de 40 minutos sobre a experiência com Doom. Mano, eu joguei esporadicamente na casa de amigos ou coisa do tipo. De parentes, eu nunca joguei muito, eu não sou de FPS, né? Mas eu jogava assim, eu tinha... Quando era menor eu tomava um susto, então não gostava de jogar, porque do nada vinha um capeta nas suas costas, te dava um susto pra caralho. Mas não, hoje em dia eu tenho até interesse de jogar o Doom doideira lá, mas eu acho que eu vou ficar pilhadão, cara. Eu acho que eu vou ficar, não vou conseguir dormir, vou ficar tipo, vou fechar o olho e ficar... matando o bicho, entendeu? Esses jogos são muito doidos, cara. Igual história em um pornô. Você espera estar lá, mas não é importante. Pode não ser importante, mas tem bastante história até agora. Capítulo 6. Doom Eternal. Doomslayer volta para a Terra usando uma antiga fortaleza voadora criada pelos sentinelas. E ele descobre que a Terra tá toda corrompida pelo inferno. Por isso, ele precisa dar uma de faxineiro e limpar esse chiqueiro. Com a inteligência artificial Vega, criada por Samuel Hayden, ele consegue localizar os pontos importantes da invasão e eliminar toda a galerinha do mal. Até encontrar o próprio Hayden todo zoado, pois é claro que ele não foi páreo para os demônios. Por isso que não fez sentido ele ter dispensado o Slayer desse jeito. Isso foi burro. Slayer viaja de volta para Argentenor e encontra o traidor que fez o pacto para reviver seu filho. Já que os caras maus o reviveram como o ícone do pecado 3D agora, não sendo apenas um papel de parede como antes, ele pede para o Slayer o ajudar a libertar o seu filho, com um canivete suíço, por algum motivo. E depois de muito vai e vem, o Slayer até encontrou um antigo Hell Knight, que virou um gladiador no Coliseu de Argentenor. Mas isso não interessa, pois ele virou um molho de tomate. Hayden faz o poder da sua mente na nave e fica debochando do Slayer. Tipo, você não pode simplesmente fazer um buraco na superfície de Marte. Então eles colocam a inteligência artificial. Tipo, acho que o do Slayer tá no nível que ele pode fazer o que ele quiser, mano. Pega dentro de um pendrive redondo que o Doom... Existe pós-scale do Doom Slayer com outros personagens da ficção? O Slayer coloca dentro de sua armadura. Eu não sabia que era regra você ter uma inteligência artificial dentro da sua armadura verde. Assim, eles
viajam até o paraíso de Urdak e matam o coração do filho do traidor que controlava o ícone do pecado, fazendo o bicho ficar brabo e viajar pra terra para quebrar tudo lá. Apesar das coisas já estarem bem quebradas por lá. Podia ter ficado por aqui mesmo. Olha quanto prédio bonito pra quebrar. Enquanto Slayer procura um jeito para ir para a terra, aquelas típicas portas automáticas que falam bem-vindo revelam que a mente de Samuel Raiden é a mesma mente de Seraphim, que é um bicho que deu poder para o Doomguy no passado. Oh, que twist! Isso gerou tantas perguntas. A porta sentiu Samuel na nave ou o Seraphim deu sangue dele na máquina que dá poderes? Mas é zoado, pois como que ele era um bicho, depois virou um cara e depois virou um robô? Não dá pra saber quem é quem por aqui ainda. Apesar que é meio óbvio, já que um chama Samuel e outro chama Samur. Outra bagunça que acontece é que o Slayer precisa inserir a inteligência artificial Vega, que tá num pendrive redondo no computador de Urdak. E grande Scott, ele buga pra caramba e descobre que ele é o pai, o deus dos Makers. Porém, ele buga mais ainda e morre sem falar mais nada sobre isso. Muito obrigado, morreu o assunto e o Doom Slayer vai para a terra chutar a bunda grande do bichão, pois quanto mais tempo o ícone do pecado fica na terra, mais forte ele se torna. Mas não interessa, pois o Slayer tá full armado com uma nova arma, o Maker, criada por Urdak dessa vez. Igual aquela que ele usou na outra aventura, quem lembra? E debulha o bichão tonto, dando o golpe final com seu sabre de luz trevoso e sai andando pro nada vitorioso, sabendo que matou todos os demônios do inferno. Mal sabia ele que essa história provavelmente vai ser a história do ano e vão criar mais histórias sobre eles no futuro, né? A perdição é eterna, ela nunca acaba. E essa, crianças, foi a história de Um dia você acostuma com isso. Reza a lenda que existe mais uma história nesse conto, chamada de Doom 3. Mas eu acredito que ela não é mais canônica, ela se passa num universo paralelo. E essa história vai continuar com o próprio Doom Slayer, trucidando mais bichos feios, imundos, exóticos e diferentões. Porém, essa é uma história pra outro dia. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo e dê o seu like caso você não deu e comente qual foi sua parte favorita e não adianta comentar que eu errei algo, pois eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu, pois eu estava lá e se eu lembro das coisas significa que as coisas foram reais, realmente aconteceram. Agora se me derem licença, A parte preferida foi quando ele matou o demônio. eu preciso tomar os meus remédios. O problema é que eu não lembro qual que eu devia tomar. É o de pílulas, o de gotas ou o de gotas com pílulas. Na dúvida vai todos mesmo. Até a próxima e se cuidem. Ei, aqui é o Vir, só quero avisar que apesar de ter parecido, esse vídeo não foi uma propaganda de Doom. Eu fiz ele porque eu realmente gosto de Doom e eu quis contar a história porque realmente muita gente pediu pra eu fazer isso. Agora, se quiser ver a história por trás dos bastidores, de como fizeram o jogo, qual foi a história da ID Software, eu quero recomendar pra vocês o vídeo do Velberan que ele fez contando a história dos Carmacks, do John Carmack, do outro Carmack, tem John Romero e o John Carmack, tem muitos Johns lá. Veja o vídeo do Velberan que é bem bacana, ele falou tudo desde o começo até o fim da ID Software, pra você conhecer mais a história por trás dos jogos. Esses vídeos assim, a parte ruim é que acaba, né? Caraca, muito bom. Os vídeos do Clone Contra-Ataque são sensacionais, seu Wilson manda demais, cara. É um dos GOATs do YouTube com motivo, né? Acho que é uma pena que esse tipo de conteúdo não é mais valorizado pelo algoritmo, não só pelas pessoas, mas também pelo algoritmo, sabe? Existem coisas que influenciam essa questão. E eu acho que é, tipo, muito importante a galera apoiar criador de conteúdo que gosta, sabe? O canal principal continua só por causa dos apoiadores, inclusive. Vai sair vídeo de Deadman Wonderland e o One Piece passado do Oden. São os vídeos que estão aí na lista pra ser feitos e vídeo de mangá nacional, que eu tô devendo há muito tempo já. Mas é aquilo, né? Um vídeo de DMC pega 170 mil views. Aí o vídeo sobre mangá brasileiro pega, sei lá, 5 mil. Aí um vídeo aleatório, outro vídeo de um webtoon de terror pega 10 mil. Aí um vídeo aleatório de mangá brasileiro de outra coisa pega 200 mil. Tá muito doido, cara, muito doido. Não conhecia não, Midori? Muito bom o canal do Clone Contra-Ataque. E falando mal de Nika quando? Na parte 3 de One Piece, né? Infelizmente é um formato raro hoje em dia, mas quando encontramos é sempre uma boa surpresa. É porque pra fazer isso aqui demanda muita coisa, cara. Demanda muita coisa. Mas que bom que deu certo, né? O vídeo deu quase 1 milhão de views. Mas deve ser muito difícil pra ele se sustentar até hoje. O negócio, a vantagem dos vídeos dele, né?
É que são vídeos eternos, quase. Mas eu também, porra, aí eu vou ter que xingar o seu isso. Aí também é maluco da porra, né? Caralho, zerando o 64. Mano, porra. Que coisa de psicopata. Fazer uma... Fazer uma série de vídeos zerando todos os jogos do 64. O cara é doido. O cara é doido. Como ele tá pegando 50 mil views mais em cada vídeo desse, é insano, tá? É insano. Porque não faz o mínimo de sentido 50 mil pessoas verem todos esses vídeos. O cara tem fã de verdade, entendeu? Então assim, beleza. Certas coisas é maluquice dele. Tipo isso aqui. Mas é um canal com muita qualidade. E os vídeos dele são eternos, né? A maior parte dos vídeos dele são eternos. Vão sempre assistir, mesmo não ganhando muita view em vídeos recentes. Nossa, é tanto vídeo de boa qualidade que te mantém preso no vídeo que ele tira uma grana sinistra, cara. Eu espero. Se tudo der certo, né? Merece. Ele levou 91 horas pra zerar Mahjong Master e mais os 110 pra gerar Mahjong 64. É maluco, né, cara? Maluco. Admiro a loucura, mas é maluco, né? Tu tá ligado. Enfim, muito bom vídeo. Eu não sei, não tem muito o que comentar porque eu não conheço Doom. E aí, Não conheço Doom. Conheci a história agora. Tem mais história do que eu imaginava. Eu achava que não tinha história. Tipo, eu achava que era tipo história genérica, superficial, pra dar um plano de fundo pra você matar demônio. Mas não, até que tem história. A apresentação muito boa da história, me entretive, me diverti. E eu acho que às vezes é bom eu só poder me divertir. Eu sei que é meio meme você postar um react que você não fica. Que eu não fico 40 minutos falando sem parar. Mas eu simplesmente vou recomendar a todo mundo a assistir os vídeos do Colônia Contra-Ataca e depois me ver vendo eles, porque vale a pena dar as views pro cara, viu? Então. É isso. Doom Eternal, Doom em geral, eu acho que é uma. Aqui o que eu. Pra adicionar um negócio. O que o cara falou lá, o dono do jogo, de que a história é igual ao filme pornô, eu não sou tão radical quanto ele, né? Pô, meio clubista eu, porque eu sou diretor de narrativa e escritor. E roteirista. Mas, pra mim é o seguinte. Uma história de jogo, ela tem que, no mínimo, não fazer diferença. Ela jamais pode atrapalhar. Porque o foco da mídia é a interatividade. Uma história não pode atrapalhar. Ela tem que, no mínimo, não fazer diferença. E, idealmente, ajudar. Ele falou sobre isso no vídeo... No começo dos videogames, ele já mudou de ideia sobre isso. Não, eu sei, mas ele tá fazendo personagem ali também, né? Tava exagerando, tava comentando o que o cara falou. Eu não vou falar, caraca, o seu Wilson não gosta, não. Falando da mensagem em geral, né? Eu não sou tão radical quanto a isso. Eu acho que jogos tem que ter uma história que no mínimo não atrapalhe. Se for pra atrapalhar, é melhor que não tenha. Eu concordo com isso também. A história de Doom nunca fez diferença, né? Porque você pode jogar sem saber a história e vai se divertir do mesmo jeito. Isso é muito importante, muito relevante. Jogos em geral deveriam ser assim. Por isso que eu não gosto muito de jogo que começa com muita cutscene. Tem uma experiência nisso. Tem, não tô falando que é ruim. Tem uma experiência nisso. O que eu tô querendo comentar é mais sobre as tendências da indústria que às vezes podem se perder o horizonte. Uma coisa, alguns jogos têm isso. Outra coisa é todo jogo AAA ter a mesma coisa, porque é isso que o povo quer vender como valor para a pessoa ficar artificialmente mais 100 horas, ficar artificialmente mais 5 horas no jogo e achar que foram 5 horas de conteúdo. E se a história for boa, é conteúdo, mas o problema é que muitas vezes nesses jogos AAA a história é ruim, o diálogo é ruim, a escrita é ruim. E aí você vai ter um caso de Esquadrão Suicida onde você só vai perder tempo de verdade, entendeu? Então tem que ter uma experiência muito balanceada e uma qualidade muito alta para algumas coisas funcionarem melhor. Por isso que existe uma magia nesses jogos arcade que são simples, eficientes, divertidos e que te marcam. Isso é a marca de um bom jogo. Pronto, viu? Consegui fazer um comentário legal.